Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade aqui às nossas aulas de história do terceiro ano. Vamos continuar exatamente da onde a gente parou, no capítulo que fala sobre a Guerra Fria, e nós vamos reiniciar aqui da página 152, tá? Onde tem aqui os países não alinhados. Só resumindo a aula passada, né, a gente viu que Guerra Fria é um período que compreende desde o final da Segunda Guerra Mundial até 1991, quando Estados Unidos e União Soviética se enfrentaram no campo ideológico, tecnológico, tá? Uma disputa muito grande entre capitalismo, liderado pelos Estados Unidos, e o socialismo, liderado pela União Soviética. Tá? O mundo ficou polarizado, né, entre essas duas grandes potências, né? Tinham os grupos que apoiavam um lado, os grupos que apoiavam o outro, e é chamado de Guerra Fria justamente porque não houve um embate entre os exércitos desses dois países, tá? A guerra ela se tornou uma guerra mais ideológica, né? Teve conflitos ainda em alguns locais, mas geralmente esses conflitos eram conflitos do próprio local, como por exemplo na Coreia e no Vietnã, e os Estados Unidos e a União Soviética auxiliavam cada um lado do conflito, tá? Mas um conflito armado entre os dois de fato não existiu. Então a gente começou a ver na aula passada como é que surgiram essas rivalidades, né? Para começar, o sistema capitalista e o sistema socialista eles são antagônicos, então cada um está de um lado, certo? Então por isso eles começaram a rivalizar bastante. E depois que termina a Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos e União Soviética eles tomam o lugar de destaque no cenário mundial que eram de França e Inglaterra, que estavam arrasados depois da guerra. Então, esses dois acabam tomando esse espaço e aí começam essa grande rivalidade, tá? Que a gente começou a ver na aula passada, tá bom? Então, assim, a gente viu na aula passada vários aspectos dessa disputa e hoje a gente vai ver, né, mais aspectos ainda desse período, que é um período muito grande, ó, de 1945, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, até 1991, né, meio século em que houve essa disputa, tá? Então vamos ver aqui, ó. A gente falou sobre países que eram alinhados tanto com a União Soviética, né, com o lado soviético, quanto com os Estados Unidos. Mas também existiam os países não alinhados, que a gente vai ver aqui a partir da página 152. Vamos acompanhar aqui para a gente entender o que estava acontecendo. Ó. Enquanto os Estados Unidos e a União Soviética disputavam áreas de influência, as potências imperialistas europeias, desgastadas pela guerra, não conseguiram impedir o processo de independência de suas colônias na Ásia e na África. Muitos dos governantes dessas novas nações independentes não pretendiam se aliar a um dos blocos, o estadunidense ou o soviético. Contextualizando, a gente tem que lembrar do primeiro capítulo desse livro, do terceiro ano. No comecinho do ano a gente viu sobre as nações imperialistas no final do século XIX. Eram as principais nações europeias, Inglaterra, Alemanha, França, elas eram nações imperialistas, ou seja, elas formavam grandes impérios que não tomavam mais os seus territórios vizinhos na Europa, e sim iam para a Ásia e para a África e tomavam esses territórios lá na Ásia e na África, certo? Então, por exemplo, tem muitos países hoje na África que ainda falam francês, porque foram dominados pela França no século XIX, né? O caso do Senegal, deixa eu ver, Costa do Marfim, tá? Na Ásia também eles tiveram essa dominação. Por exemplo, na Índia, a Índia foi dominada muito tempo pela Inglaterra, tá? Só que com o final da Segunda Guerra Mundial, esses países europeus estavam enfraquecidos e não tinham mais como dominar totalmente esses países africanos e asiáticos. E aí muitos deles se tornaram independentes ou estavam lutando para se tornar independentes e não queriam mais se submeter a nenhum outro país. Então não queriam se alinhar nem com a União Soviética, nem com os Estados Unidos após a independência deles, tá? Continuando aqui, ó, a Conferência de Bandung. Em abril de 1955, governantes de 29 países da Ásia, do Oriente Médio e da África se reuniram na Conferência de Bandung, realizada na Indonésia, e criaram um documento no qual exigiam que todos os povos tivessem o direito de se constituírem como nações plenamente independentes,
condenavam o imperialismo e o racismo, além de exigirem o direito de ter o papel mais ativo nas questões internacionais, principalmente naquelas que o afetavam diretamente. Então, essa conferência aqui, galera, esses países aqui que não estavam, né, nesse bloco nem capitalista nem socialista, eles queriam ter maior participação política mundial, ou seja, participar da ONU, das discussões diplomáticas, coisa que, como eles antes eram dominados pelos países imperialistas, né, pela Inglaterra, pela França, pela Alemanha, eles não tinham essa participação. Então, estavam lutando para que internacionalmente a ONU reconhecesse a importância deles, tá? Aí aqui os países participantes, ó, dessa conferência, ó, a gente vê aqui vários países da Ásia, certo? Que se tornaram, alguns deles se tornaram independentes nesse momento, outros do Oriente Médio e também alguns da África. Continuando aqui, ó. Esses países deram início ao grupo que ficou conhecido como o Movimento dos Países Não Alinhados, ao qual aderiram Índia, Egito e Iugoslávia, entre outros. Entre os não alinhados havia países de regime socialista e também de regime capitalista. Eles rejeitaram a ideia de divisão do planeta em dois blocos ideológicos, o capitalista e o socialista, e enfatizaram que o mundo, na realidade, estava dividido entre países ricos e países pobres. Dessa forma, os não alinhados se autodefiniram como países formadores do terceiro mundo, criando um chamado terceiro mundismo. O primeiro mundo, por sua vez, seria constituído pelos países capitalistas desenvolvidos alinhados aos Estados Unidos. E o segundo mundo seria composto pelos países socialistas desenvolvidos alinhados à União Soviética. Essa definição aqui, galera, ela perdurou durante muito tempo. Então, por exemplo, eu quando eu estudava ainda no ensino fundamental, no final dos anos 80, começo dos anos 90, essa aqui ainda era a terminologia que nós utilizávamos. Países de primeiro mundo, segundo mundo e terceiro mundo, né? Porque eu fazia o ensino fundamental ainda em 1990, 1991. Foi exatamente 91 ano que termina a União Soviética. Então, naquele tempo, ainda se usava essa definição aqui. Então, países de primeiro mundo era os Estados Unidos e todos os países capitalistas que eram alinhados a ele, países ricos, tá? O segundo mundo eram países alinhados à União Soviética, que também tinham boa condição financeira. E os do terceiro mundo eram aqueles que podia ser tanto capitalista como socialista, mas que tinham sérios problemas econômicos. Então daí vocês tiram que o Brasil ele fazia parte de qual grupo? Claro que era do grupo do terceiro mundo. O Brasil era um país era e ainda é um país capitalista, só que com sérios problemas econômicos. Então não poderia estar no bloco dos países de primeiro mundo, tá? Só que essa definição caiu por terra quando acaba a Guerra Fria, né? Quando acaba essa disputa entre Estados Unidos e União Soviética, e hoje a gente não tem mais essa definição aqui. Se utiliza muito hoje é a definição de países ricos, né? Você tem lá o G8, que é o grupo dos 8 países que tem as maiores economias mundiais. E tem o grupo do que eles chamam emergentes, que são países que nos últimos anos tá melhorando a sua economia, tá? E além desses emergentes, você vai ter também os países aí sim pobres, que são geralmente os países africanos alguns países africanos que grande parte da sua população ficam abaixo da linha da pobreza, tá? Outro aspecto muito importante desse período da Guerra Fria foi a corrida espacial, porque durante esse período a disputa para ver quem desenvolvia a tecnologia de descoberta do espaço entre Estados Unidos e União Soviética ela foi tão forte e fez com que a tecnologia avançasse muito em poucos anos, tá? Então havia uma disputa para saber quem é que ia ser o primeiro a desvendar o que havia no espaço, tá? Então essa disputa ela foi muito importante e ela fez com que equipamentos que hoje a gente utiliza no dia a dia eles surgissem aí nesse momento. Foram criados como aparelhos para uso militar, só que na história, né, da tecnologia,
a grande parte das tecnologias que são criadas para uso militar, com o passar dos anos, elas vão se barateando, né? Elas vão ficando mais acessíveis e elas acabam passando para a sociedade no geral para outros fins, né? Vamos ver como é que aconteceu isso. Ó. Vamos ler aqui, ó. Durante a Guerra Fria, os Estados Unidos e a União Soviética também investiram no desenvolvimento da tecnologia espacial. Esses investimentos eram estratégicos, pois os foguetes utilizados nos lançamentos das espaçonaves e satélites podiam ser utilizados para lançar mísseis nucleares a longa distância. Além disso, os satélites colocados na órbita terrestre poderiam servir para a monitoração e o controle do que acontecia nas mais diversas regiões do planeta. Então, os foguetes criados com a desculpa de serem foguetes para a exploração do espaço, essa mesma tecnologia poderia ser utilizada, por exemplo, eles poderiam criar um foguete com uma ogiva nuclear, né, uma bomba atômica, e esse foguete poderia ser lançado dos Estados Unidos, com a potência que eles tinham, se tinha uma potência para ir até o espaço sideral, também poderia ser programado uma potência para ele chegar até a União Soviética na Europa. Do mesmo jeito, os soviéticos também poderiam programar um foguete desse para sair da União Soviética e atingir os Estados Unidos. Então, isso aumentava ainda mais o clima de tensão entre eles. Então, eles desenvolviam aqui para o uso, né, nessa tecnologia espacial, mas elas poderiam muito bem ser utilizadas também na tecnologia militar. Tá? Outra coisa, a criação dos primeiros satélites. O que é um satélite? É um equipamento que é mandado para o espaço, né? E lá do espaço, ele fica na órbita da Terra, né? Quando ele chega na órbita lá, ele não vai sair daquela órbita, ele vai ficar girando no entorno da Terra, e ali eles podem colocar câmeras que podem tirar fotos de locais estratégicos do inimigo. Tá? Então, é criado com essa questão espacial, mas que também poderia ser utilizado na questão militar. Aí, continuando, ó. Os soviéticos saíram na frente, dando início à corrida espacial ao lançar um satélite artificial na órbita terrestre, o Sputnik I, em 1957. Eles também foram os primeiros a enviar um homem ao espaço, Yuri Gagarin, em 1961, e uma mulher, Valentina Tereskova, em 1963. Então, nessa corrida espacial, a União Soviética ela foi pioneira, ela conseguiu largar na frente dos Estados Unidos. Primeiro eles mandaram o primeiro satélite, né, em 1957, ou seja, um equipamento que vai ficar na órbita da Terra, mandando informações para a Terra. Né? Para a gente ter uma ideia, vocês entenderem o que é um satélite, quem tem TV por assinatura em casa e assiste Sky ou outra TV por assinatura, basicamente é aquilo dali. Você tem uma antena em casa e tem um satélite que está lá na órbita da Terra mandando para sua casa aquele sinal de televisão para você assistir. Isso só foi possível porque em 1957 essa tecnologia ela começou a ser desenvolvida pelos russos, tá? Depois eles mandaram o primeiro homem, né, para o espaço, né? Ele foi para a órbita da Terra e depois voltou, que é o Yuri Gagarin, e a primeira mulher também, tá? Então aqui a gente tem imagens, ó, dos primeiros, não é nem astronautas, tá? Na União Soviética, para ser tudo diferente dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos chamavam de astronautas, né? E a União Soviética chamava ele de cosmonautas, então era diferente, ó. Olha aqui a legenda. À esquerda, Yuri Gagarin, né? Primeiro homem que completou uma volta em torno da Terra no espaço, e foi ele que disse a célebre frase: "A Terra é azul". Né? Então, ele foi o primeiro homem a sair da órbita da Terra, né? Da Terra, e ele conseguiu ver a Terra de longe. Então, ele foi o primeiro, e a primeira coisa que ele disse foi que a Terra era azul. Né? Depois, durante sua viagem, a bordo de uma cápsula espacial, certo? Que foi o que ele falou, né? Que a Terra era azul. E aí a gente tem aqui, deixa eu ver, à direita a cosmonauta Valentina Tereskova, certo? E aqui embaixo os americanos. Vamos ler aqui, ó. Os estadunidenses, por sua vez, foram os primeiros a alcançar a Lua, com Neil Armstrong, Michael Collins e Edwin Aldrin, a bordo da astronave Apollo 11, em 1969. Então, o primeiro satélite em 57, o primeiro homem mandado à Lua em 61, ou mandado à Lua não, desculpem, que foi a órbita da Terra, foi o Gagarin em 61,
e só em 69 que eles conseguiram chegar à Lua. Aí foi a vitória americana, né? Que foram os 3 astronautas aqui que conseguiram chegar à Lua em 69. A partir de então, os dois países passaram a adotar uma política de cooperação, compartilhando algumas informações de suas pesquisas espaciais. Não era uma cooperação muito grande, né? Mas havia uma certa cooperação, sim, nesse setor, tá? Aí a gente tem aqui esse trecho que fala sobre passado e presente. Vamos ler aqui, ó. A exploração do espaço na atualidade. Com o fim da Guerra Fria, em 1989, né, na verdade, 89 a gente tem a queda do Muro de Berlim, na Alemanha, mas o fim da União Soviética mesmo em 1991. Estados Unidos e União Soviética deixaram de disputar a supremacia na exploração espacial. Atualmente, além de Estados Unidos e Rússia, que é antigo membro da União Soviética, países dos 5 continentes possuem tecnologia espacial. Vamos ver aqui a tabela. Ó. Países que investiram em tecnologia espacial até 2009. Ó. Na África, a África do Sul. Nas Américas, Estados Unidos, Canadá, Brasil, Argentina, México e Chile, né, que tem projetos espaciais. O Brasil, inclusive, já mandou um astronauta, né, para a órbita da Terra, que ele foi num projeto em cooperação com os Estados Unidos. Tá? Isso há alguns anos atrás. A Ásia, China, Coreia do Sul, Índia, Israel, Japão, Rússia, Indonésia e Turquia têm projetos espaciais. Na Europa, França, Alemanha, Itália, Espanha, Reino Unido, Bélgica, Holanda, Noruega, Áustria, Suíça, Finlândia, Portugal, Ucrânia, Grécia, Irlanda, Luxemburgo, Suécia, Dinamarca, República Tcheca. E na Oceania, a Austrália. Hoje em dia, existe inclusive uma estação espacial que ela é uma estação, ela é internacional, ela tem a colaboração de vários desses países aqui para que ela se mantenha ativa. Então, quando uma aeronave, né, vai para lá, ela leva geralmente cientistas de vários desses países aqui para ficar na estação espacial fazendo os experimentos científicos, tá? Com essa corrida espacial, também aconteceu no período da Guerra Fria uma corrida armamentista, ou seja, Estados Unidos e União Soviética eles iam investir cada vez mais no aprimoramento das armas militares, aonde o principal, né, e a que causava mais medo nos seus rivais eram as armas nucleares. Vamos entender aqui o que aconteceu, ó. Acompanha aqui comigo. Os Estados Unidos e a União Soviética foram os países que saíram mais fortalecidos da Segunda Guerra Mundial. Eles se tornaram grandes rivais nas décadas seguintes. Essa rivalidade se manifestava de modo dramático na chamada corrida armamentista, que era disputada pela capacidade de produzir armas cada vez mais destrutivas. As armas nucleares. Desde 1942, com o chamado Projeto Manhattan, os Estados Unidos se empenhavam na construção da bomba atômica. Esse ambicioso plano foi dirigido pelo físico Robert Oppenheimer. A primeira bomba produzida pelo projeto foi testada em junho de 1945, no deserto do estado estadunidense do Novo México. Nessa ocasião, Oppenheimer e mais 3 cientistas recomendaram a utilização da bomba contra o Japão, uma decisão da qual se arrependeriam posteriormente. Então, a bomba atômica ela já vinha sendo desenvolvida nos Estados Unidos comecinho dos anos 40, e em 1945, com o Japão ele não estava se rendendo no final da Segunda Guerra Mundial, esses cientistas que desenvolveram, principalmente o Oppenheimer, né, que desenvolveram a bomba atômica nesse projeto chamado Projeto Manhattan, eles recomendaram ao governo americano que usassem a bomba contra o Japão. Só que depois, vendo a destruição que ela causou nas 2 cidades onde ela foi jogada, né, Hiroshima e Nagasaki, depois esses cientistas eles se arrependeram dessa recomendação, né? Eles viram que o trabalho que eles haviam desenvolvido, ao invés de estar servindo, né, a ciência, ele estava servindo para destruir vidas, né? Continuando. Após o fim da Segunda Guerra, em 1946, os Estados Unidos continuaram os testes atômicos no atol de Bikini, no Oceano Pacífico, aperfeiçoando a tecnologia até criarem a bomba de hidrogênio,
que tem poder destrutivo muitas vezes maior do que a bomba atômica. Então, depois eles desenvolveram ainda essa bomba de hidrogênio que ainda é mais potente que a bomba atômica, né, para vocês terem uma ideia. Só que essa nunca foi utilizada, né, no campo de batalha como a bomba atômica foi em 1945. Os soviéticos, que desde 1945 já tinham o projeto de construir uma bomba atômica, aceleraram esse seu programa nuclear e em 1949 testaram com sucesso sua primeira bomba no deserto do Cazaquistão. Além das bombas nucleares, os Estados Unidos e a União Soviética desenvolveram mísseis intercontinentais, que podiam ser lançados a longas distâncias para atingir o território inimigo. A produção dessas armas e a possibilidade de uma guerra nuclear provocaram pânico nos habitantes desses países. Não só desses países, tá, pessoal? O mundo inteiro tinha medo que Estados Unidos e União Soviética entrassem numa guerra. Porque até a Segunda Guerra Mundial, mesmo quando grandes potências entravam em guerra, por exemplo, se França e Alemanha entraram na Segunda Guerra Mundial, aqui no Brasil as coisas não iriam mudar tanto, porque é uma guerra que está acontecendo lá entre a Alemanha e França, eles vão ficar lá um atirando no outro e tal, vão se matar, e nós estamos aqui salvos. Nesse período, uma guerra entre Estados Unidos e União Soviética, né, com bombas nucleares podendo ser enviadas, né, por mísseis teleguiados de um país para o outro, seria um desastre, porque se essas bombas nucleares atingissem os Estados Unidos, que estão na América, eles podiam destruir o continente inteiro devido à quantidade de bombas que cada um tinha. Né? Tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética tinham milhares de bombas nucleares. Então, as pessoas tinham medo de que nesse período aqui dos anos 70, 80, até o começo dos anos 90, se houvesse uma terceira guerra mundial, de que o mundo não sobrevivesse a uma guerra nuclear, certo? Continuando. A destruição mútua assegurada. Vamos ler aqui, ó. O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Robert McNamara, criou uma expressão que resumia a relação crítica dos Estados Unidos e da União Soviética. MAD, Mutual Assured Destruction, traduzida do inglês, destruição mútua assegurada. Essa expressão significava que, se uma das partes realizasse um ataque nuclear à outra, a potência atingida, mesmo após sofrer terríveis perdas, teriam condições de lançar um poderoso contra-ataque, garantida a destruição mútua, ou seja, ambos os países rivais. Diante do potencial destrutivo das armas nucleares e da catástrofe que ocorreria no caso de uma nova guerra mundial, os governos dos Estados Unidos e da União Soviética fizeram acordos estabelecendo limites à corrida armamentista. Assim, em 1963, os governantes dos dois países assinaram um tratado de banimento parcial dos testes nucleares e, em 1968, o Tratado sobre a Não Proliferação de Armas Nucleares. Então, eles mesmos se deram conta de que já tinham produzido armas demais. Eles já tinham armas ali praticamente para destruir o mundo inteiro, se houvesse uma guerra entre eles dois. E aí, através da diplomacia entre eles, que era muito complicada, mas tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética, nesse período dos anos 60, eles tiveram governantes que foram muito hábeis em fazer esses acordos, tá? Principalmente o Kennedy, né? John F. Kennedy, dos Estados Unidos, e o Nikita Khrushchev, da União Soviética. Eles entraram em acordo e eles se respeitavam mutuamente. Então foram caras que, apesar de serem rivais, eles conseguiram manter essa paz, entre aspas, né? Entre eles, porque eles sabiam que se houvesse uma guerra entre eles, né, a catástrofe seria gigantesca. Aí a gente tem aqui uma linha do tempo, ó. Vocês vão conferir no livro de vocês, né? A linha do tempo é o quê? São as datas com os eventos importantes que vão acontecendo na sequência, tá? Continuando aqui, galera. Guerra nas Estrelas. Em 1983, o governo dos Estados Unidos lançou um programa estratégico que ficou conhecido como Guerra nas Estrelas. Tratava-se da construção de uma barreira espacial que protegeria os Estados Unidos contra ataques nucleares. Um conjunto de radares e uma rede de satélites artificiais possibilitariam a localização e o rastreamento de mísseis balísticos poucos minutos após seu lançamento. Assim, eles poderiam ser interceptados e destruídos ainda durante a sua trajetória.
No entanto, esse programa mostrou-se inviável na época, além de muito caro para o governo. Então, eles tinham a ideia, né, de fazer esse programa aqui, seria uma rede de satélites que iria ficar de olho, né? Se um míssil fosse lançado lá da União Soviética, ele podia ser destruído ainda no espaço, né, no ar, antes de chegar ao solo americano. Outra característica aqui, né? Agora, conflitos na atualidade. Acompanhem aqui, galera, ó. Atualmente, 9 países são conhecidos por possuírem armas nucleares: China, França, Índia, Israel, Coreia do Norte, Paquistão, Rússia, Reino Unido e Estados Unidos. Embora a possibilidade de uma guerra nuclear intencional tenha diminuído desde o fim da Guerra Fria, a existência de milhares de armas nucleares representa uma grande ameaça global. Apesar dos acordos para reduzir o arsenal nuclear mundial, o número de países que possuem a bomba atômica continua crescendo. Após o fim da União Soviética, houveram vários acordos entre Estados Unidos, Rússia e países que tinham uh, a tecnologia da União Soviética para que essas armas fossem reduzidas, tá? A quantidade desse tipo de armas. Mas ainda tem 9 países no mundo que têm essa tecnologia e alguns estão desenvolvendo agora, recentemente, como é o caso do Paquistão, da Índia. E esse aqui é um caso perigosíssimo, porque Paquistão e Índia são rivais, são países que estão sempre entrando em conflito e são vizinhos de fronteira. Então, uma guerra nuclear entre eles pode causar muita destruição. E aí você se pergunta, mas como é que esses países aqui conseguiram a tecnologia para a bomba nuclear? Alguns desses, como a Coreia do Norte, né, Paquistão, Índia, que são países economicamente mais fracos que esses outros, eles acabaram conseguindo essa tecnologia porque depois do fim da União Soviética, a tecnologia ela acabou sendo vazada por ex-militares e tal, então conseguiram vazar muitas dessas armas para cientistas desses países que acabaram desenvolvendo também, né, essa tecnologia da bomba atômica. Essas tecnologias elas foram vazadas no mercado negro, né, então até terroristas conseguiram comprar, então isso difundiu o uso dessas armas nucleares. Então hoje em dia no mundo, olha só a quantidade de armas nucleares, ó. Isso aqui são estimativas, tá? Porque muitos desses países não liberam os dados corretos de quantas armas nucleares eles possuem, tá? Então, por exemplo, Rússia ainda é o país que tem mais armas nucleares, né? A Rússia, que era o país líder da União Soviética. Estados Unidos, né? 10 mil, Estados Unidos com 8 mil. Reino Unido ainda com 225, França 300, tá? Então, todos eles têm. Então, tem um total aproximado ainda de 19 mil armas nucleares ativas no mundo. Só que outro ramo dessa questão nuclear, do desenvolvimento da energia nuclear, não foi só para utilização em armas, mas também para tentar resolver um problema da sociedade que é a geração de energia. Então, nesse momento, começaram a surgir as usinas de energia nuclear. Vamos entender o que era isso aqui, ó. Atualmente, por causa dos problemas ambientais que a produção de energia provoca, principalmente quando o processo envolve a queima de combustíveis fósseis, vários grupos de técnicos e cientistas têm trabalhado no desenvolvimento de novas formas de obtê-la. Entre as formas alternativas está a energia nuclear, cuja produção é muito promissora, mas tem provocado muitas polêmicas. Essa energia quase não libera gases na atmosfera e por isso não contribui para o aquecimento global. Porém, produz lixo atômico, o que é extremamente nocivo. Além disso, acidentes e o mau uso dessa energia podem causar grandes catástrofes. Recentemente, galera, alguns anos atrás, ocorreu no Japão o vazamento de uma usina nuclear. A gente tem que entender, por exemplo, aqui no Brasil, energia elétrica que nós utilizamos nas nossas casas, ela é gerada em usinas hidrelétricas. Né? Você tem aqui um rio, um local, é feita uma construção lá onde essa água ela é represada e ela passa por turbinas, né? A força da água vai girar umas turbinas e aí nessas turbinas vão ser gerada energia elétrica, que é a que vem para nossas casas. Então nós aqui no Brasil, como temos muita facilidade com água, com rios, né?
nós não temos necessidade dessa energia nuclear, apesar de termos usinas nucleares aqui no Brasil também, tá? Só que tem países que não têm essa oferta. Então, por exemplo, o Japão, que é um país pequeno, ele tem algumas usinas nucleares. O problema da usina nuclear é que ela produz esse lixo tóxico, que é o lixo atômico, e quando há um vazamento desse, ele pode contaminar a água, né, o solo de uma cidade, e essa radiação pode causar câncer nas pessoas e destruir o meio ambiente. Então, é uma energia de certa forma limpa, tá? Mas desde que não haja acidentes, porque se houver acidentes ou um mau descarte do lixo atômico, isso pode contaminar a Terra, tá bom? Aí, continuando. Outra característica também desse momento aqui foi a criação do Estado de Israel. Israel é um estado que fica ali na região do Oriente Médio, foi um estado que foi criado para abrigar os povos judeus que foram massacrados durante a Segunda Guerra Mundial. Só que a criação do Estado de Israel ali naquele local, ele vai criar um problema, porque naquele local, era que hoje tem a Palestina, né, ali no Oriente Médio, ele era um local que já há muito tempo estava sendo habitado apenas por povos árabes. E aí a ONU, né, e uma junção de países tentou criar ali naquele local o Estado de Israel. Vamos entender aqui mais ou menos o que foi que aconteceu. Ó. A criação do Estado de Israel. A Palestina, no início do século XX, fazia parte do Império Turco-Otomano, que dominava grande parte do Oriente Médio. Com o final da Primeira Guerra Mundial e a derrota dos turcos, foi instalado um mandato britânico para administrar a Palestina. Os líderes do povo árabe, que era majoritário na Palestina, passaram a negociar com os britânicos a possibilidade de constituir um Estado independente. Então, ali naquela região, quem estava ali naquela região da Palestina eram os árabes. Né? A gente tem que entender que os judeus foram expulsos dessa região aqui pelo Império Romano, na época do Império Romano, há séculos atrás. E aí a gente vai entender agora o que aconteceu então se ali só tinha árabes. Ó. Nessa época ganhou força o movimento sionista, promovido por judeus europeus que exigiam o direito de formarem uma pátria judaica única, fundamentada em suas próprias tradições milenares. Muitos deles argumentavam que seus ancestrais viveram durante muito tempo na Palestina, até serem expulsos da região pelos romanos no século II. E isso é verdade. Os romanos expulsaram os judeus por ali, né? Só que depois que eles foram expulsos dali no século II, e aqui a gente está falando do século XX, tá? Então 18 séculos depois, aquela região não era mais habitada por judeus, e sim por árabes. Tá? Então isso era uma coisa muito complicada. Continuando. Com o objetivo de se estabelecer a Palestina, judeus de várias nacionalidades passaram a comprar terras nessa região, no início do século XX. Porém, os árabes da Palestina, em sua maioria, não aceitaram a imigração judaica para o seu território, pois associavam esse processo à manutenção do colonialismo britânico na região. Percebendo a iminência de um confronto direto entre árabes e judeus na Palestina, os britânicos armaram policiais dos dois lados para conter um possível levante popular. Entre 1936 e 1939 eclodiu um levante árabe, que foi duramente reprimido pelas tropas britânicas, auxiliadas pelos policiais árabes e judeus. Os governantes britânicos passaram então a defender uma partilha da Palestina para que os dois grupos pudessem conviver pacificamente na mesma região. Além disso, eles criaram mecanismos para controlar a imigração judaica para a região, que vinha crescendo por causa das perseguições nazistas na Europa. Aí a gente tem a continuação aqui, a partilha da Palestina. Acompanha aqui, galera. Ó. No final da Segunda Guerra Mundial, grande parte da comunidade internacional, chocada com o Holocausto, né, que o Holocausto foi a morte de mais de 6 milhões de pessoas, de judeus, pelos nazistas, passou a apoiar o movimento sionista e a fundação de um Estado judeu. Diante disso, a Assembleia Geral da ONU declarou em 1947 que o território da Palestina seria dividido em dois estados independentes, um governado pelos palestinos e outro pelos judeus. Os representantes dos Estados Unidos e da União Soviética na ONU
apoiaram a decisão, pois desejavam diminuir a influência britânica na região. Os representantes dos países árabes, porém, se opuseram à decisão, o que aumentou a tensão na Palestina. Então, essa ideia que os judeus da Europa tinham de voltar para aquela região ali do Oriente Médio, para Jerusalém, né? Ela foi apoiada pela comunidade aqui internacional, pela ONU, Estados Unidos e União Soviética, depois da Segunda Guerra por causa do Holocausto, né? As pessoas se sensibilizaram com a morte de mais de 6 milhões de judeus. Então, apoiaram essa partilha da Palestina, né? Onde seria criado um Estado para os judeus e um Estado para os árabes, né? Nesse local. Aí vamos ver o que aconteceu. Continuando aqui, ó. Em algumas regiões, milícias de israelenses passaram a atacar os árabes palestinos, muitos dos quais se refugiaram em outros países árabes da região, como Jordânia, Iêmen, Síria e Egito. Enquanto isso, judeus que viviam há gerações em países árabes também foram sistematicamente atacados e muitos deles emigraram para a Palestina. O fundamentalismo das milícias de árabes e de judeus, geralmente apoiados por pessoas ricas ou politicamente influentes, tornou-se um grande empecilho para que se efetivasse o convívio pacífico entre palestinos e israelenses. O que aconteceu a partir desse momento aqui no Oriente Médio? Começou a se criar um conflito, galera, que existe até hoje, em que dos dois lados você tem essa questão aqui do fundamentalismo. Vamos ver aqui o que é isso, ó. Movimento que busca a integração de uma etnia específica segundo princípios religiosos fundamentais, que devem ser seguidos à risca como verdades indiscutíveis. Fundamentalismo, por exemplo, se você é um fundamentalista islâmico, esses caras são aqueles caras completamente intolerantes, que acham que a religião dele é a correta e que eles simplesmente não conseguem conviver com as diferenças, tá? Esses fundamentalistas tinham dos dois lados, tanto os islâmicos, que eram os árabes, quanto os israelenses. E esses grupos fomentaram a guerra nesse período aqui. São eles que foram os responsáveis para que não fosse feito uma paz e uma divisão igualitária da Palestina. Porque cada grupo, tanto de um lado quanto do outro, né, aqui não tem nenhum santo. Tanto os árabes quanto os judeus fundamentalistas, né? Os judeus, a gente tem que deixar isso bem claro. O povo judeu é um povo pacífico. O povo árabe muçulmano é um povo pacífico, extremamente pacífico. O problema é que nas duas etnias você tem fundamentalistas, que aí são povos que são pessoas que levam essa questão religiosa a pontos de intolerância. E aí por isso eles são agressivos e atacam uns aos outros, tá? Então, por causa desses fundamentalistas, um povo acaba levando a como é que se diz? A, o rótulo de ser intolerante, de ser terrorista, o que não é verdade. Nem judeus, nem árabes são povos violentos. Grupos fundamentalistas dentro desses povos é que acabam causando essa violência, tá? E aí, por isso, essa região se tornou uma região de disputa. Ó. Continuando, alguns meses depois que a ONU declarou a partilha de da Palestina, as tropas britânicas se retiraram da região. Logo após, em 14 de maio de 1948, o líder judeu Davi Ben-Gurion declarou a fundação do Estado Independente Judaico chamado de Israel. Então, na verdade, era para ter havido uma partilha igualitária aqui, só que o que aconteceu de fato foi a criação do Estado de Israel e até hoje a Palestina não tem o Estado árabe ali naquele local. Eles chamam aquela região de Palestina, mas não tem um Estado ali para eles. Então, por isso que até hoje aquela região é cheia de conflitos, né? E você tem ataques tanto do exército israelense contra o povo árabe, tanto de fundamentalistas islâmicos contra o Estado de Israel. Então, é uma região que precisa ser pacificada e até hoje ninguém chegou ainda numa resolução pacífica para aquele local, tá? Vamos avançar aqui, ó. Ele vai falar sobre os conflitos que aconteceram desde daquele período até hoje, tá? Naquela região e qual a influência que a União Soviética e os Estados Unidos vão ter naquela região, auxiliando um lado e outro, tá?
A gente vai dar uma avançada aqui, porque tem mais coisas aqui sobre esse conflito, tá? Vamos só dar uma olhada aqui no que foi o que é essa OPEP. A partir da fundação da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, OPEP, em 1960 os países árabes passaram a exercer maior influência no cenário mundial. Isso aqui é importantíssimo, porque até então, até ali nos anos 60, né, a influência dos países árabes na economia mundial ela não era tão grande. Hoje em dia ela é gigantesca. Por que ela é tão grande? Porque eles produzem a maioria do petróleo utilizado no mundo, tá? E se houver algum problema com essa produção de petróleo, a produção industrial mundial ela fica penalizada, porque a maioria da indústria mundial ela utiliza o petróleo como fonte de energia, tá? Vamos ver aqui a continuação. A região do Oriente Médio, por ser a mais rica em petróleo do mundo, vem sendo desde o início do século XX, os anos de 1900, né, cobiçada por muitos países. A OPEP é um cartel utilizado pelos países que exportam petróleo bruto, né, árabes em sua maioria, para estabelecer diretrizes de mercado, como o valor de venda do produto. Atualmente fazem parte dessa organização Arábia Saudita, ó, só países ali do Oriente Médio. Arábia Saudita, Iraque, Kuwait, Irã, Catar, Emirados Árabes Unidos, Argélia, Líbia, Nigéria, Angola, Venezuela e Equador. Então você tem aqui também dois da América do Sul que produzem, né, muito petróleo, mas a maioria ali daquela região do Oriente Médio. Aqui ele continua aqui os conflitos que aconteceram naquela região do Oriente Médio, tá? A gente vai passar que vocês leem em casa sobre isso. E aí depois a gente chega na Revolução Chinesa. Isso aqui é muito importante a gente entender que a China ela foi dominada durante muito tempo por outros países, tá? E no século XX ela vai se tornar independente, vai se liberar dessa dominação, tá? Principalmente dos britânicos. E ela vai passar por uma revolução total. Ela vai deixar de ser um país capitalista e vai se tornar um país socialista. Só que ela não vai ser exatamente igual à União Soviética. Vamos entender aqui o que aconteceu, ó. No início do século XX, a China era um país monarquista e industrialmente atrasado. Nessa época, a população estava cada vez mais descontente por causa da conivência do monarca com a exploração imperialista que os britânicos praticavam no país. Em 1911, membros do Kuomintang, que era o Partido Nacional do Povo, liderados por Sun Yat-sen, derrubaram a monarquia e instauraram a República da China. Tá? Então, começo do século XX, que foi derrubada a monarquia e criaram a república, né, que é o sistema de governo onde a gente escolhe os governantes. Aí a gente tem aqui o China Socialista. Em 1921 foi fundado o Partido Comunista na China, tá? Liderado por Mao Tse-tung. Em um primeiro momento, esse partido se uniu ao Kuomintang para impedir o retorno da monarquia ao poder. Né? Lembrando que esse daqui foi que derrubou, né, o rei lá na China e instaurou uma república, sistema de governo onde a gente elege os governantes. Porém, a partir de 1925, os dois partidos passaram a lutar por objetivos diferentes. Os nacionalistas do Kuomintang, agora sob a liderança desse Chiang Kai-shek, aliaram-se aos conservadores, principalmente latifundiários e burgueses. Então, esse partido nacionalista ele acabou se tornando tendo um viés muito capitalistas, ó. Eles eram ligados a latifundiários e burgueses, que eram comerciantes, que são, né, os membros do capitalismo. Os comunistas, por sua vez, alinharam-se à União Soviética, que mantinha sua política de expansão de áreas de influência. As disputas entre os nacionalistas e os comunistas provocaram violentas guerras civis. A atuação do Partido Comunista foi considerada ilegal e os comunistas passaram a ser perseguidos pelo Kuomintang, que era o grupo que tinha acabado com a monarquia. Tá? Continuando. Em 1934, os comunistas, sob a liderança de Mao, iniciaram a chamada Longa Marcha para o norte do país e começaram a se reorganizar.
Adotando uma nova estratégia, eles buscaram o apoio dos camponeses, que compunham a maioria da população, e organizaram o Exército Vermelho, que, além de ações militares, fazia propaganda dos ideais socialistas por todo o país. Em 1949, o Exército Vermelho venceu as forças do Kuomintang e conquistou Pequim, a capital. Mao Tse-tung, que durante o episódio da Longa Marcha havia tido uma destacada atuação como estrategista militar, além de demonstrar seus conhecimentos sobre a realidade da população rural chinesa, proclamou então a República Popular da China e assumiu o governo e implantou um regime socialista no país. Então a China era uma monarquia, no começo do século XX essa monarquia foi derrubada por esse grupo Kuomintang, só que esse grupo aqui ele tinha um viés mais capitalista, e aí o Partido Comunista Chinês fez uma nova revolução e tornou em 1949 a China como uma nação socialista com influência da União Soviética. Aí a gente tem aqui a continuação, ó, propostas de revolução. Para evitar o enfraquecimento da Revolução, em 1966, Mao deu início a uma grande campanha de reeducação da população camponesa, que ficou conhecida como Revolução Cultural. Suas principais propostas eram, vamos lá, primeiro, modificar os costumes tradicionais, antigos, né, os costumes antigos chineses, substituindo-os por valores do proletariado. Então, substituir coisas da cultura chinesa por valores, né, do Partido Comunista, de como eles viam, né, o mundo. Continuando, banir as influências burguesas e capitalistas do país, certo? Então, banir essa questão de mercado, né? E botar uma ideia de governo comunista lá na China. Depois, melhorar a estrutura do ensino chinês a fim de desenvolver as artes, as ciências e a tecnologia. Um traço do socialismo, tá, galera? Você tem uma série de controvérsias entre a ação da doutrina socialista comunista. Mas se tem uma coisa que não se pode negar, que foi feita em vários países que adotaram o sistema socialista, é o desenvolvimento tanto da educação, quanto da tecnologia, quanto da ciência, né? Aqui no caso também das artes, mas em muitos locais que aderiram ao socialismo, tiveram problemas em várias outras áreas, mas na questão da educação e da tecnologia eles se desenvolveram. Por exemplo, Cuba é uma ilha que há mais de 50 anos ela passou por uma revolução socialista e ela tem uma série de problemas econômicos, problema na ordem dos direitos humanos, né? Os direitos humanos, muitos deles não são respeitados naquele país, mas em termos de ensino e de tecnologia, eles estão na vanguarda. Por exemplo, em Cuba, todo mundo participa da educação, então você não tem analfabetos na ilha, e, além disso, eles desenvolvem, por exemplo, a medicina cubana, ela está na vanguarda mundial, uma das melhores do mundo. Então, tem problemas econômicos, tá? Tem uma série de problemas, mas nesse ramo aqui, geralmente eles investem, tá? Depois, promover a união do trabalho manual e do intelectual. Com isso, Mao pretendia construir um país em que os valores individuais dessem espaço aos valores coletivos, garantindo bases mais sólidas para uma sociedade igualitária e democrática. Naquela época, as atitudes consideradas anticomunistas foram duramente reprimidas por diferentes milícias que interpretavam, cada uma à sua maneira, as propostas de Mao, causando conflitos internos que, ao longo dos anos, descaracterizavam os princípios da revolução. Então, isso aqui é algo interessante para a gente entender. Ó. Em muitos locais onde se tentou iniciar uma revolução comunista, uma proposta comunista, né? Eles começavam, como no caso aqui da China, da União Soviética, e a ideia era sempre essa de tentar uma sociedade mais igualitária e democrática. Mas na maioria dos casos eles esbarravam muitas vezes nessa questão aqui da interpretação de como isso deveria ser feito. Então, por exemplo, na União Soviética, muitos opositores do regime, eles eram perseguidos, eles eram aprisionados, eles eram assassinados. Então, como é que você prega uma igualdade democrática, sendo que assim que você chega ao poder, os rivais, né, são perseguidos, são assassinados, tá?
Na China também isso aconteceu em vários locais. Então passa aquela ideia assim de que não está sendo tudo exatamente como é pregado, tá? Então, a ideia ela é boa, a ideia de que deve-se haver uma sociedade mais igualitária e democrática, mas que na prática, esses líderes aqui que chegaram ao poder, tanto na China quanto na União Soviética, eles acabaram perseguindo seus opositores. A justificativa era de que esses opositores iriam trabalhar para derrubar esse regime, tá? Mas aí você não vai ter mais essa palavrinha mágica aqui, que é a questão democrática, né? Que a gente vê aqui em muitos locais que ainda hoje as pessoas falam muito em democracia, mas não respeitam esses princípios democráticos, né? Querem agir de maneira autoritária. Vamos ver aqui, galera. Galera, é o seguinte, ó. Ainda falta um trechinho aqui, onde a gente vai falar mais dos países independentes da Índia. Vamos falar sobre a Revolução Cubana, a Guerra do Vietnã e a contracultura que existiu nesses anos, tá? Mas isso aqui vai ficar para a próxima aula, certo? Hoje a gente fica por aqui de conteúdo, aí na próxima aula a gente encerra esse período aqui da Guerra Fria, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês estudem. Vamos deixar a atividade sobre esse tema lá no Google Sala de Aula e também não esqueçam de fazer a nossa avaliação parcial de história que vai cair exatamente esse tema aqui desse capítulo, tá bom? Então é isso, pessoal. Até a próxima aula e tchau.